O quadro Direto ao Ponto, nesta quinta-feira, com a participação do Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. E hoje para falar sobre a questão de família, conflitos. Não existe família sem conflito, porém devemos lutar para superá-los. É um tema aí que é até de certo ponto espinhoso, mas faz parte da nossa vida, né? Gustavo Bozetti, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, queridos ouvintes. Bruno, não existe família sem conflito, literalmente, né? E nós sabemos que os conflitos que mais incomodam as pessoas são os conflitos familiares. E é um tema que, nos nossos trabalhos, na nossa jornada profissional, em algumas formações, ele aparece com bastante força e a gente entende que ele gera grandes resultados porque quando a pessoa compreende a importância de tratar e de enfrentar um conflito familiar, ela acaba gerando resultados em diversos aspectos da vida. Eu quero citar aqui alguns fatores que originam, né, que são as fontes de origem dos conflitos familiares. Muitas vezes, o conflito familiar surge por divergência de valores, né? Por exemplo, os pais acreditam em algo e os filhos acreditam em algo diferente e os valores são conflitantes, isso pode gerar algum tipo de conflito. Ideias, opiniões divergentes pode gerar conflito. Conflito financeiro, conflito de comunicação, a falta de comunicação, expectativas frustradas, são fatores que geram conflito. Desses que eu citei aqui, dois deles são os que a gente percebe com mais frequência, que é a escassez de recurso, a falta de dinheiro e a falta de comunicação. As pessoas não se conversam e aí não alinham expectativas e se esse fato de não se conversar permanece por muito tempo, acaba fazendo com que as pessoas sigam caminhos divergentes ou diferentes, né? Como se manifestam esses conflitos? É importante também fazer essa reflexão. Às vezes eles surgem através de uma discussão, de um embate, mas não somente a discussão revela o conflito. Às vezes a falta de diálogo, o silêncio prolongado também é uma forma de manifestação do conflito. O distanciamento das pessoas, né? Quando cada um vai seguindo a sua própria vida, isso também é uma forma de perceber a manifestação do conflito, lógico, quando não extrapola para uma agressão verbal e às vezes até uma agressão física, né? É o que que a gente tem que evitar drasticamente. Mas como se faz para resolver um conflito? A primeira coisa é a tomada de consciência, né, Ricardo? A gente entende que a tomada de consciência é 50% da cura, é perceber, é tornar consciente que algo não está legal. Escutar com atenção, com bastante empatia, os nossos relacionamentos, os nossos familiares, dialogar, ter respeito mútuo, compreender quais são os limites, impor limites, também é uma forma de ir resolvendo os conflitos, porque às vezes tem um ponto que incomoda muito uma pessoa e que talvez para outra pessoa não incomode, e aquele ponto, quando se estabelece um limite de não se tocar naquele ponto, as coisas tendem a melhorar, né? Tem muitas pessoas que trazem problemas da vida corriqueira, do dia a dia, para dentro de casa e às vezes isso acaba incomodando e sem sombra de dúvidas um alinhamento de expectativa e às vezes se porventura a gente entende que as coisas não estão se resolvendo da forma que deveriam, se recomenda que se busque um profissional que possa auxiliar nisso, né? É melhor dentro do nosso conflito familiar procurar soluções, procurar resolver do que ficar procurando culpa e alimentando aquele conflito por mais tempo. E tem uma coisa importante nas relações familiares, Ricardo e queridos ouvintes, é que algumas pessoas acreditam que o vínculo sanguíneo ele já estabelece por si só uma relação de respeito e confiança e respeito mútuo e não, nós precisamos zelar por esse respeito, por essa admiração, por esse carinho, mesmo que o vínculo sanguíneo se estabeleça, né? É importante, eu até recomendo que justamente por haver um vínculo sanguíneo é que as famílias devem
cuidar ainda mais do respeito mútuo entre as pessoas. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para duas pessoas aqui. A gente sempre escuta, né, Ricardo, a repercussão do nosso comentário aí, por onde a gente passa. Às vezes no mercado alguém escuta eu falando com a minha esposa ou com os meus filhos e diz, eu ouço a tua voz na Independente, né? E nos reconhecem pela voz, é impressionante. E essa semana aconteceu de duas pessoas comentarem isso. Eu quero mandar um abraço lá para Picada Aurora, então, no interior de Cruzeiro, que é para Clair Eckart, que disse que às vezes ela vai fazer algum trabalho mais no campo, ela coloca o radinho de pilha no bolso e vai nos escutar. E também quero mandar um abraço para Maria Irene Rauschild, que é a mãe do José, que veio fazer um serviço lá em casa, um cara espetacular. E ele disse, Gustavo, a minha mãe sempre comenta sobre os teus comentários, então tá aqui um abraço também para Maria Irene Rauschild. Eu tenho certeza que são pessoas que sabem lidar com conflitos familiares aí, né? Olha aí, que legal. Abraço para essas pessoas queridas aí que nos acompanham o teu comentário, e sempre legal também esse feedback, até para passar aí o comentário com elas também, falar o nome delas no ar aqui. E esperamos que sim, que elas consigam resolver os conflitos familiares. Mas enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, Bozetti, porque a questão é diferente resolver um conflito familiar e resolver um conflito numa empresa. Porque a família é o seguinte, né? A família, ainda mais quem é irmão, quem tem irmão sabe o que eu tô falando. Tu pode brigar com teu irmão, e quando é criança, quando é adolescente, então nem se fala, se briga o tempo todo, mas lá de fora tu pode falar mal. Agora, alguém de fora vai falar mal do teu irmão, da tua irmã, opa, só um pouquinho, ou do teu pai, da tua mãe, enfim, do teu filho, da filha, e a gente sabe que tem isso, mas dentro de casa, muitas vezes, por ter essa intimidade, por ter essa proximidade, por viver junto, especialmente ali até quando, né, as pessoas vai variando, né, mas 17, 18, 20 anos, alguns saem um pouco mais cedo, então até aquela idade ali, normalmente as pessoas estão junto com seus pais, com os irmãos, na mesma casa. Mas ali acontece muitas vezes, para resolver o conflito, uma briga, e ela é um pouco mais calorosa, né? Daqui a pouco se fala alguma coisa que não é bem o que se pensa, mas no impulso vai. Então, como cuidar também para ter essa discussão, para resolver o problema, mas para não chegar num ponto que daqui a pouco depois fique difícil de remediar, ou alguma coisa que tu machuque muito a pessoa. Nem vou falar de questão física também, né? Que muitas vezes acontece, ou algumas vezes acontece. É um grande desafio sempre. É muito mais fácil demitir da nossa vida um colega de profissão, ou pedir demissão de uma empresa, ou demitir um colaborador, do que demitir um familiar, né? É muito mais complexo. E é importante que a gente preserve, nesses momentos acalorados, sempre o respeito mútuo, evitando palavras mais fortes, mas também precisamos compreender que é natural que exista divergência de opiniões, e tem que saber respeitar essas divergências de opiniões, e em alguns momentos tem que se estabelecer um nível de relacionamento onde as diferenças possam ser preservadas e o convívio também possa ser preservado. Sempre um bom diálogo é fundamental. Eu recomendo sempre que se perceba muito a estrutura das conversas, né? Nós falamos muito isso dentro das nossas formações. Uma conversa rica dentro de um contexto pobre deixa a conversa, o assunto pobre. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma conversa que nem tem muito, uma conversa pobre, eu estou falando metaforicamente aqui, dentro de um contexto mais rico, mais robusto, mais elaborado, mais preparado, torna essa conversa uma conversa mais importante. Nós costumamos utilizar muito isso dentro da nossa casa, quando nós temos um assunto importante para tratar, a gente costuma procurar um ambiente adequado para isso, né? Nós temos como hábito de não... Quando nós temos que entrar em rota de cobrança, assim, com os nossos filhos, que eles precisam estudar, e que às vezes precisa pagar o tema e pedir para o filho fazer todo o tema de novo, nós evitamos que isso aconteça, por exemplo, no quarto do filho. Por quê? Porque o quarto tem que ser o recanto mais sagrado da criança, ali que ela vai recarregar suas energias. E às vezes as famílias não percebem que estão entrando no quarto, apagando o tema, cobrando coisas lá no quarto, apaga, briga, gera aquela rusga, aquela emoção se aflora lá no quarto. Depois as crianças têm dificuldade no sono e não se compreende muito bem o porquê. Então é fundamental que a gente preserve muito o ambiente, a atmosfera, o contexto
onde as coisas estão acontecendo, né? Os fatos, eles devem ser analisados sempre dentro de um contexto mais amplo. É ingenuidade analisar o fato fora do contexto. E tem algum ou momento, malandragem, né? algum momento especial para ter a conversa? Porque muitas vezes acaba acontecendo quando surge o problema, na hora da discussão. Na hora. Diferente de uma empresa que tu vai lá, tu chama a pessoa, ou tu é chamado, enfim, se marca uma reunião. Na família dificilmente vai ter, vamos marcar uma reunião para discutir o assunto. Normalmente acontece e daí já é naquela hora mesmo, né? Mas essa é a armadilha, né, Ricardo? Em gestão de conflitos, a gente sempre fala que tem 3 formas de resolver o conflito. A primeira delas é evitando, né? Evitar o conflito é o jeito mais barato e mais saudável de lidar com o conflito. Evitando, é fazendo movimentos que antecedam um conflito. A segunda forma é adiando a resolução do conflito. Por quê? Porque às vezes existe um tempo de maturação do conflito e quando nós empurramos a resolução desse conflito um pouco para frente, o tempo se encarrega de cumprir algumas partes importantes, faz com que a razão paire sobre as mentes que naquele momento não estão tão lúcidas assim, faz com que as emoções sejam deixadas de lado e se analise mais as razões, os fatos, né? Faz com que algumas outras opiniões sejam ouvidas nesse meio tempo, então adiar a resolução de um conflito também é recomendável, e tem conflito que não dá para deixar passar, porque ele pode deixar uma consequência trágica, então tem que agir rápido e enfaticamente para resolver o conflito. Então, são formas aí que a gente fala, e gestão de conflito dentro do mundo corporativo também está muito na moda, e a gestão de conflito nas famílias impacta na produtividade do colaborador. Saber lidar com conflitos não é algo que deva ficar apenas dentro das empresas, mas é algo que deve ser levado também para o convívio familiar. É sempre bom conversar sobre conflitos, sobre pontos de vista, porque eles podem trazer melhores resultados e melhor qualidade de vida para todos nós, né? Muito bom. Obrigado, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Até quinta que vem. Até quinta que vem, um grande abraço. Obrigado.